Manazini começando essa semana, compensando até a semana passada que não teve, se você se perguntou isso. Mas estamos de volta, eu sou Henrico Bertagnoli, trazendo aqui para vocês o resumo das notícias e até pegando um pouco das notícias da semana passada, né? Mas também falando do resumo dessa semana aqui. Hoje, mais tarde, também vocês vão conhecer nosso quadro novo, Alguém no Coworking. Então, fiquem ligados que a gente tá na área. Se você ainda não segue a Manazini, seja no YouTube, seja no Instagram, aqui ó, vai estar o nosso arroba, né? Arroba Manazini. Confere lá, que lá tem, né? Não só lá sempre a gente anuncia os novos episódios, como tem também os episódios antigos, né? De quando ainda tínhamos o podcast. Beleza? Então bora aí. E depois das notícias da semana passada, né, envolvendo membros da comunidade indígena de Aracaçá, a Câmara dos Deputados instalou uma comissão para acompanhar, né, todas essas denúncias que já estavam rolando de violação dos direitos humanos dos indígenas. Para quem não acompanhou, na última semana, o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Yekawana, perdão se eu não sei pronunciar corretamente, Júnior Ekurari Yanomami, denunciou que uma menina de 12 anos morreu depois de ter sido estuprada, né, por garimpeiros da região. Uma outra criança, essa de 3 anos, também teria morrido após a ação desses garimpeiros, né? Para quem não sabe, a região indígena costuma ser muito cercada por garimpeiros que ficam, né, procurando ouro, metais preciosos, coisa do tipo. E assim, o governo federal, não, pelo menos esse governo federal, não ajuda muito, né, costuma falar muito contra a demarcação dessas terras e não faz nada para impedir, né, o avanço desses garimpeiros. A partir dessas denúncias, a Polícia Federal esteve no local, apurou tudo isso, mas não encontrou indício dos crimes. E nem encontrou os Yanomamis, que aí na semana passada subiu até uma hashtag, cadê os Yanomamis? A comunidade do Aracaçá, em Roraima, onde eles costumavam ser encontrados, eles não foram lá, né? A polícia foi lá e não encontrou. Cerca de 2 dias depois, eles foram achados em um outro local. Especialistas indígenas, né, ou pessoal que, até o próprio líder, aí, o presidente desse conselho, eles comentaram que é costumeiro que quando um integrante da tribo morre, eles costumam às vezes migrar, né, para um outro lugar, até teria eles queimariam, pelo menos foi o que foi dito, eles queimariam a comunidade e depois dispersariam para outro lugar. Foi por isso que quando a PF esteve lá, ela encontrou vestígios de incêndio, né? E inclusive ela pegou esse material e vai apurar se tem material biológico nessa queimada para ver se tem alguma ligação aí com os crimes que supostamente foram cometidos. Questionados, muitos índios não quiseram falar, né, na época, isso lá na semana passada. Alguns deles até receberam gramas de ouro para ficar quietos e outros foram encontrados acompanhados de garimpeiros que daí não permitiam que eles falassem. Então a Câmara dos Deputados instalou essa comissão, e a comissão vai ser liderada pela deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, né, que é a única parlamentar indígena do Congresso. Então, você vê como a representatividade é muito baixa para eles, né? A comissão também vai levantar relatos contínuos da violação de direitos humanos contra os indígenas, né? Contra principalmente os Yanomamis, e é por isso que então a comissão não vai só se debruçar nesse caso mais recente, mas sim nas denúncias constantes, né, contra a violação dos direitos humanos dos indígenas, que, convenhamos, são os verdadeiros brasileiros, são os verdadeiros donos dessas terras, mas eles têm que cada vez mais lutar para ter o mínimo. Seguindo, a Petrobras anunciou nessa semana o reajuste de 8,87 no preço do diesel nas refinarias. Com o aumento, aí o valor do combustível vai subir de R$ 4,51 para R$ 4,91, né, por litro. A gasolina e o gás de cozinha tiveram valores mantidos, pelo menos por enquanto.
O último reajuste tinha sido feito já pela Petrobras cerca de 2 meses atrás, em 11 de março, quando o diesel subiu praticamente 25%, né? Foi 24,9%. A estatal justificou que os estoques globais, né, atingiram o menor índice dos últimos 5 anos. E é por isso, né, que subiu tanto o diesel. Esse anúncio do aumento veio uma semana depois da própria Petrobras anunciar um lucro líquido de 44 bilhões de reais. Devido à alta no preço do ajuste do barril, né, resultado da guerra da Rússia contra a Ucrânia, foi por isso que eles acabaram faturando tanto. Até para comparação, se vocês forem ver, a estatal faturou um pouco mais de 1 bilhão de reais no mesmo período do ano passado. Então, você vê como os efeitos da guerra aí, de fato, atingem diretamente o petróleo, principalmente porque a Rússia é um dos maiores exportadores do óleo. Ainda assim, eu não acho especificamente que necessariamente justifica esse aumento. Vide o lucro bilionário, quase que histórico aí que eles tiveram só nesse período inicial aí do ano. De qualquer forma, o reajuste está feito e aí os caminhoneiros agora se reúnem, vão se posicionar, vão decidir, né, se vai ter uma paralisação ou não, já que os caminhoneiros são os mais afetados aí com a alta do preço do diesel. Então, aí porventura pode vir a influenciar nós, né, como consumidores, que aí a gente pode observar então uma alta nos alimentos, porque o valor do transporte vai aumentar, enfim, esse efeito dominó. Se você dirige e não cometeu alguma infração nos últimos 12 meses, é uma boa notícia para você. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou um benefício a motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores, o RNPC. O condutor deverá conceder autorização prévia, né, por meio de aplicativo ou qualquer outro meio eletrônico regulamentado pelo órgão máximo de trânsito da União, ou seja, pelo DENATRAN, né, Departamento Nacional de Trânsito. A autorização prévia implica no consentimento do condutor para que os demais cidadãos visualizem seu cadastro no RNPC, né, conforme disposto na deliberação que saiu no Diário da União durante essa semana. Os benefícios poderão ser fiscais ou tarifários, né, na forma da legislação específica de cada federação. Então, basicamente, até 180 dias esse registro aí vai ser regulamentado e aquele motorista que não tiver feito alguma infração no último ano, né, nos últimos 12 meses, ele poderá ser beneficiado. Aí ele vai ganhar pelo menos aí uma recompensa pelo bom comportamento no trânsito. E falando em carteira, mas não de motorista, a Google anunciou seu novo serviço, o Google Wallet. A novidade vem para substituir o Google Pay. A ideia é que vai ficar mais parecido com uma carteira física, né? Onde a gente costuma guardar aí dinheiro, a carteira de motorista, identidade, cartão de vacinação, para aqueles que se vacinam, né? Ingressos de parques ou shows, cartões de embarque em avião ou ônibus. Então tudo isso vai poder entrar lá na Google Wallet. Assim, fica muito parecido, né, com o que a Apple já tinha. A Apple Wallet já concentrava tudo isso no mesmo lugar. Com isso, vai ser possível, por exemplo, olha que legal, você vai conseguir consultar o horário de uma linha de ônibus no Google Maps, como a gente já faz, mas por lá você vai conseguir já comprar, efetuar o pagamento com o aplicativo da carteira. E daí o software já vai registrar o bilhete no celular e daí você consegue retornar para a navegação do Maps, para encontrar a plataforma correta, o horário e outros detalhes. Inclusive tem até aquela tecnologia hoje em dia, né, que é magnética, que você pega seu celular e consegue, né, às vezes pagar a conta, até passar cartão pelo celular, você vai conseguir fazer o mesmo pelo seu celular. Aí tem gente que já faz isso, inclusive, passando o bilhete de ônibus. E o mesmo vai valer, inclusive, para gift card, né, cartão de presente ou cupons de desconto. Então, se você tiver numa loja compatível, basta usar o Google Wallet para efetuar o pagamento já com o benefício aplicado. O que vale ressaltar é que a Google informou que tudo vai ser armazenado, né? Tudo que for armazenado na wallet vai ficar criptografado no aparelho. Ou seja, você não vai conseguir acessar via internet, por terceiros, né? Enfim, você vai entrar na conta lá
E essa é uma preocupação que a Google já tinha para evitar o vazamento de documentos e outros dados sensíveis das pessoas. Então, legal essa novidade aí no mundo da tecnologia, né? Principalmente que agora a gente tem essa mordomia aí do Google Wallet. E agora vocês vão poder finalmente aproveitar aí e conhecer um pouquinho do Léo Santander, nosso primeiro convidado do nosso quadro novo, Alguém no Coworking. Espero que vocês gostem. Oi, então a gente está estreando agora Alguém no Coworking com vocês, Léo Santander. Prazer, obrigado pessoal, Henrico pelo convite, Que e isso. também do time. Obrigado você, Léo. Bom, esse quadro aqui é para a gente conhecer um pouco, né, da sua história, do que você faz aqui. Né? Para quem não sabe, a gente está num prédio, a gente está aqui num coworking, né, na Avenida Paulista. E esse quadro aí, então, a gente vai entrevistando e conhecendo alguns dos integrantes aqui que trabalham com a gente, certo? Então vamos começar com o Léo. Léo, você, quantos anos? De onde você é? Como é que... Apresentação de Rodrigo Faro, né? De Rodrigo Faro, é isso. Não, legal. Bom, eu tenho 23 anos, sou do interior do estado de São Paulo, cidadezinha chamada Palmital, lá na divisinha com o Paraná. Isso até, depois acho que a gente vai calhar um pouquinho na história aí, faz hoje eu estar aqui exatamente nesse coworking, a gente possibilitou ter se conhecido. Sim, né? sim. Nesse ambiente legal aqui também. Mas sou Leonardo Santander, então, já posso me introduzir Claro, em cima da tudo. expertise. Eu tenho uma empresa, né, de posicionamento de marcas, a gente faz toda a gestão e parte para parte também de mídia, enfim, gerenciamento de publicidade em si. Né? E na verdade a sala que a gente alugou aqui, a gente vê em 3 sócios, né? Então um é sócio do outro ao mesmo tempo, que são empresas diferentes, então a gente está quase virando um princípio de holding, né, a longo prazo. Caraca. Então tem a Alomorfia, que é essa empresa onde eu sou CEO e dono também, tem o IVS, que tem o Ícaro, né, que vocês também conheceram, que é uma empresa de formação de gestores comportamentais, e também a Reconsult, que é uma empresa de contabilidade. Então, querendo ou não, a gente faz essas parcerias entre si, né, que acaba sendo bem legal. E permitiu cada um ir meio que negociando com pessoas diferentes aqui e a gente ir aumentando o nível de network, né? Então isso foi legal. Então isso é um pouco do que eu sou também, né? Querendo ou não, eu sou os negócios, eu sou essa figura empreendedora, né? Colocando assim. Legal, inclusive vocês devem ter visto aqui embaixo, a gente pôs os arrobas aí para quem quiser conhecer tanto a Lamorfia como a IVS, como a Reconsult. Exatamente. Boa. Bom, então, Léo, jovem, né? Assim, você tem uma idade, você é novo. Como você começou nesse mundo do empreendimento? Porque você tem 23 anos e já é fundador e CEO de uma empresa. Como que se deu essa trajetória? Legal, legal. Cara, eu acho que sempre eu considero falar de começar como empreender, né? Lá quando eu comecei o meu primeiro trabalho. Com 11 anos, na verdade, eu fiz o meu primeiro curso de informática, né, que tem um polo de informática lá na minha cidade, um projeto do governo mesmo, foi super legal, né, gratuito, então envolveu muitas pessoas ali nessa dinâmica. E até aquela idade eu tinha concreto de que eu ia ser jogador de futebol, né? Era muito essa visão, porque da minha região, até indo mais para Londrina, Paraná em si, é muito forte essa cultura, então eu cresci muito dentro disso, eu comecei futebol com 5 anos de idade, mas acho que isso apoia até um pouquinho quando eu cheguei com 11, eu já tenho essa energia, vontade de fazer acontecer. Eu sempre fui muito ativo, assim. O esporte ajudou nisso também, né? E com 11 anos, então, minha mãe me convenceu a fazer esse curso de informática, meu tio falando, Léo, informática, né, ou tecnologia é o que vai ser o processo do futuro, né, os mercados e tal. Eu falei, beleza, vou dar uma chance. E aí eu fiz o primeiro curso, então, que era literalmente desenvolvimento web com HTML no bloco de notas, aquele literal, né? E ali eu fiz um curso, depois eu fui emendando outro, com 12 eu fiz hardware. E aí com 13 anos eu, né, na verdade esse professor que tinha dado curso para mim lá de hardware com 12 anos, ele estava abrindo uma loja de manutenção. E aí foi aí que eu tive a primeira oportunidade de ir trabalhar com ele, né? Sem registro, sem nada, eu tinha que fazer as escondidas, né, literalmente. Ele falou, não, mas tem que pedir pelo menos para sua mãe deixar. Eu falei, cara, não tem nada disso, eu quero trabalhar, né? Tudo errado hoje, né? Não façam assim. E aí com 13 anos então foi essa primeira experiência. E por que eu falo que ali foi essa primeira visão de ser empreendedor? Porque eu ganhava por comissão. Eu não tinha salário nem nada, né? Até porque não podia ser registrado nem nada do tipo. Então eu sabia que quanto mais computadores eu pegasse para fazer manutenção, mais eu ganhava. E quanto mais horas de trabalho também eu estava ali, eu era o primeiro a entrar, o último a sair, eu pegava mais computadores para fazer manutenção. E aí foi onde eu comecei a ver esse dinheirinho entrar, eu comecei a entender como fazer gestão disso, sabia que dependia de mim para isso, né?
E aí foi onde, de fato, começou, acho que, nascer essa sementinha, assim, falar, caramba, essa visão de negócio, né, que eu trabalho para ganhar, né, não existe um salário, se espera que eu faça algo, né, começou a dar esse insight de outras coisas que eu pudesse fazer. E ali eu fui continuando, com 14 anos eu saí dali, porque eu fui fazer tech, né, tinha todo aquele ensino de manhã e de tarde, também era complexo fazer essa gestão, e ali foi onde depois eu comecei a empreender, né, eu montei o computador daquele dinheirinho que eu tirei lá daquele trabalho, e aí literalmente eu investi isso para montar um computador e comecei essa carreira empreendedora. Ali eu comecei fazendo logo na época de bandas de amigos, comérciozinhos ali locais que vendiam eletrodomésticos, coisas do tipo. Chegava e me apresentava, né? Porque como é uma cidade de 20 mil habitantes também, bem interior, então até a cultura do marketing ali era bem escassa, né? Era muito início, era muito uma visão que todo mundo ainda estava testando, então eu consegui ganhar um pouquinho desse espaço. E aí eu fui validando, isso tem procura, isso não, isso é legal, isso eu gosto, e aí foi avançando. Terminei a ETEC e fui para a FATEC. Com 17 anos comecei a fazer jogos digitais, então eu sou formado em jogos digitais também. Uma carreira meio controversa para algumas pessoas, né? Sim, sim. Diferente. E ali eu entendi que, eu já tinha uma experiência de fazer dinheiro. E naquele momento eu estava meio que só mais por brincadeira, tentar conhecer o mercado. E aí foi onde eu falei, caramba, com 13 anos eu fiz dinheiro e com 17 não estou fazendo, tem algo errado. Sim. Mentalmente eu estava me cobrando demais. E aí foi onde eu abri minha primeira MEI, que era a LMS, que é as iniciais do meu nome, né, Leonardo Mariano Santander. E aí foi onde eu comecei exatamente agora a colocar, caramba, eu preciso fazer dinheiro a partir disso, eu preciso começar a fazer renda. Né? Mesmo que inicial ali, porque eu morava com meus pais no interior. E aí conforme eu fui avançando na faculdade, fui conseguindo mais clientes por meio do LinkedIn, até que eu cheguei no nível de encontrar uma pessoa que hoje é o Ícaro, meu sócio. Então ele foi meu primeiro cliente de São Paulo pelo LinkedIn, foi uau, né, jovem e tudo mais, assim. E aí a gente começou a fazer esses negócios iniciais, ele também estava numa transição de carreira para começar a empreender. Sim. E todas as férias, então, a gente virou muito amigo. Aí todas as férias do meio e final do ano da faculdade eu vinha para São Paulo para fazer network, aprender um pouco sobre negócios. E aí foi batata. Terminei a faculdade em 2018, 2019 eu estava aqui em São Paulo já em janeiro. E aí eu montei a Alomorfia junto com o Ícaro, que é onde basicamente eu estou hoje. Entendi. Depois, claro, com o passar dos anos ali também, acabei entrando sócio no IVS, que é essa empresa dele hoje. Estou estudando outros negócios para acabar fazendo. Né? Legal. Então foi um pouco dessa construção. Assim. E não parou aí, tipo assim, você tem sua própria empresa, tá vendo de ser sócio em outra, se tiver uma outra aí para comprar, e claro, couber no bolso, vai comprar. Tipo assim, a ideia, tipo assim, daqui a uns 10 anos você se vê, tipo, assim, empreendedor mesmo. Tem esse empreendimento nessa frente. É assim que você se vê daqui a uns anos. Essa é a visão. Eu entendo que, até é interessante essa pergunta, assim, porque eu sempre me bati na tecla, né? Caramba, até quando eu quero trabalhar? Eu entendi que acho que é pro resto da vida, sabe? Eu acho que tá muito em mim, eu sempre gostei disso. Então, esse é um ponto que eu validei. O outro é, caramba, talvez eu não trabalhe com as mesmas coisas no sentido de, hoje eu sei que eu posso, dos 20 aos 30, me estressar com algumas coisas que com 60 anos eu não vou querer me estressar. Né? Eu acordo 4 horas da manhã, tenho uma rotina agitada pra caramba, assim, né? Então, o esporte, inclusive, faz parte até hoje para manter essa sanidade mental, né? Colocar assim. É bom. É bom, recomendo. Mas eu entendo que enquanto CEO, talvez daqui a alguns anos, né, algumas décadas, enfim, eu não vou mais querer estar assumindo. Então talvez literalmente eu vou ter um ramo ali de empresas enquanto dono, né, ter uma porcentagem, enfim, um equity ali dentro. E essa galera, essas empresas gerando recurso para manter minha vida. Né? Mas eu sei que em paralelo a isso eu quero ter um negócio onde eu coloco a mão na massa. Né? Então hoje talvez é a Alomorfia hoje, talvez daqui a um tempo talvez não seja. Eu tenho essa visão de empresa mesmo, empreendedor assim. Então talvez surja uma startup daqui a um tempo, não sei, vai saber, né? E aí acho que em paralelo a isso, que apoia muito essa minha visão a longo prazo, eu já começar a desenhar desde hoje, é o network que eu fui fazendo. Então eu tive a oportunidade de conhecer muita gente de São Paulo, gente de outros países, tive até a oportunidade do ano passado de fazer uma viagem também para os Emirados, enfim. Então foi... Isso que você estava falando, até desculpa interromper, eu ia pedir que você contasse a respeito disso, né? Porque a gente conversou aqui fora, vamos dizer, no backstage, a gente conversou a respeito dessa viagem que você foi para Dubai, nos Emirados. Então conta aí como foi essa oportunidade, o que proporcionou essa experiência, né? E como foi. Legal. Cara, vou do início, assim, sem querer, né, voltar da história, mas eu parei no ponto ali de falar a network permitiu que eu começasse a ter acessos e visões de negócio. Né? E Dubai foi um ponto bem break change ali mesmo assim, sabe? Dessa mudança do jogo. Porque
eu faço, né, dentro da empresa todo esse trabalho que eu disse de posicionamento, e um cliente meu já a longo prazo me recomendou para um amigo dele, e esse amigo dele estava buscando investimento fora do país. Ele está querendo montar uma indústria aqui no Brasil, né, para exportar água para fora. E aí, basicamente, eu entrei nessa situação de business ali, fazendo a apresentação do pitch deck, né, que basicamente, para quem não sabe do termo, né, é uma apresentação ali para busca ou de investimento, ou para se apresentar para um novo sócio e assim por diante. Então, pensa numa apresentação, né, em PDF ali que você vai dialogar com algum stakeholder ali, que seja interessante. E por que eu acabei caindo nisso? Né? Por que eu aceitei esse propósito aí? Como eu sempre estive envolvido em muita coisa, né, na faculdade, um pouco antes, eu acabei participando de alguns processos assim, de programas também, de startups. Então eu participei do programa do Google, né, Startup Weekend, alguns hackathons que faziam da própria faculdade, porque eu sou de jogos, então tem muito isso lá. Em 72 horas você tem que desenvolver um jogo do zero. E tinha que fazer depois essa apresentação para um possível investidor, né, já pensando assim. Então isso eu ganhei muita aptidão em falar, cara, eu sei o que o investidor gosta de ouvir. Então esse pitch deck para mim fez muito sentido. E aí a gente acabou fechando esse propósito ali de fazer, só que eu gosto de fazer um negócio onde eu entendo muito dentro do negócio. Eu não vou fazer superficial, cliente, o que você tem de informação, beleza, eu vou colocar aqui no papel, faço, dou um design bonito, né? Eu gosto de pensar estrategicamente. Falei, cara, como você está pensando em vender? Quem que é o perfil de investidor que você vai buscar lá fora? O que você espera que ele olhe para você ali no sentido de simplesmente investir no produto? Você quer que ele também assuma um nível de representar o negócio lá fora, virar um business, né? Enfim. Dicas de negócio, ao vivo aqui, viu? Já sai com os insights. E aí foi onde a gente fez uma construção muito legal desse pitch deck. E aí ele literalmente dias depois, assim, isso era outubro ainda, porque eu lembro que é meu aniversário, né? Dia 7. E eu tava finalizando isso em setembro para ir tirar férias, né? Eu ia passar em Palmital, inclusive. E aí acho que dia 1, que era o dia que eu ia viajar, já tinha terminado a apresentação, ele me manda um áudio assim, fala, Léo, cara, você tá sabendo muito já do projeto, você não quer ir comigo para Dubai fazer esse pitch lá? Aí lógico, foi um convite que eu não podia negar, né? Uma oportunidade dessa, assim. E aí eu fui representar ele lá, virei basicamente o tradutor. Então, de simplesmente ter criado a apresentação, eu me coloquei à disposição de investir tanto meu tempo dentro daquilo, que ele viu o quanto eu estava dentro daquele negócio, de querer representar a real. E aí, claro, estando lá, eu conheci muitas pessoas também. Tem uma possível cliente agora, nos próximos meses, que a gente continuou a conversa. Legal. Tive a chance de conhecer sheiks, sentar na mesa com sheiks e bilionários do mercado, assim. Então, foi uma experiência que, de onde eu saí, caí nesse mundo, parece que me tiraram mesmo e jogaram ali para dar uma experiência, né? Sim. Então isso foi muito legal. Cara, muito interessante, assim, tudo, né? Assim, de Palmital a Dubai. Palmital a Dubai, é o nome é o nome da biografia, né? Exato. E, cara, parabéns, assim, por todo o empreendedorismo, por tudo, né? Fazer acontecer é muito legal de ver, né? Porque dificuldade você tinha, né? É claro que... tem gente que tem mais dificuldade? Claro, a gente não está aqui longe de comparar, mas com as ferramentas que você tinha, sim, né? Olha o que você fez, né? Então, parabéns. Para finalizar, eu acho que é uma pergunta geral, assim, que eu vou costumar fazer nesse quadro. Sou o primeiro a colocar assim. O que o mundo precisa? Para o mundo melhorar, assim, até uma pergunta bem ampla, mas o que o mundo precisa para melhorar? Olha, eu sou bem sonhador ao mesmo tempo que eu sou bem pé no chão, assim. Então as atitudes eu acho que são bem concretas, sabe, possíveis de fazer, porque eu gosto de materializar muita coisa. Então se eu pudesse representar isso em uma palavra, que acho que é um comportamento que isso ajuda muito, talvez vão ser duas então, né? É uma venda consciente, vou colocar assim, então vendedores conscientes. Eu acho que foi isso que, inclusive, isso eu estou falando enquanto pessoa, tá? É lógico que a gente pensa num vendedor, a gente pensa num profissional, sim. Né? Mas é uma qualidade que eu percebo, né? Que se eu não tivesse trabalhado também o saber me vender, né? E saber vender os meus negócios, ou aquilo que eu aplico no mercado, né? Assim como saber me vender também para minha namorada, né? Para minha família, para pessoas como você, que eu estou criando uma amizade, parcerias, eu não estaria exatamente chegando a Dubai, Estados Unidos, Europa, enfim. Sim. Então, eu saber exatamente que eu preciso trabalhar isso em mim, no sentido, caramba, eu preciso ser, mas também preciso parecer. O parecer é a venda, né? Eu falo, tem muita gente brilhante que não chega a fazer grandes feitos na história porque tem uma mente muito boa para fazer isso, porque ela não sabe se vender, né? Então, se você parar para trocar uma hora de mensagem com ela, de conversa, você vai ver que ela é genial e que pode fazer muita coisa, você vai apoiar ela.
Mas você nem chegar nesse ponto de ter uma hora com ela, né, você não vai descobrir isso. E geralmente você não consegue essa uma hora porque você olha pra ela, ela não parece que quer se vender, ela não parece que quer mostrar que, opa, cara, confia em mim, sabe? Eu sei que eu posso fazer algo grande. Então, o venda, acho que é esse primeiro ponto. Você ganha, pelo parecer, um diálogo para mostrar o que você é. E o consciente entra no ponto do... Não adianta você simplesmente vender por vender. Eu falo que a alomorfia, acho que ganha um propósito grande entre os clientes também, por isso que a gente fideliza muito. Porque em várias vezes o cliente chega e fala, eu estou querendo um site para tal coisa e tal coisa. Eu falo, opa, antes de tudo, vamos sentar em interesse, de fato você precisa de um site. Talvez você precise de um projeto muito menor, muito mais específico e que resolva a dor de agora. Né? E a longo prazo a gente pode pensar se o site faz parte da estratégia ou não. Então, o consciente é literalmente assim, se venda ao mundo, faça todas as suas transformações, mas sempre pensando naquilo que de fato resolve a dor do outro. Por isso que eu falo que isso de fato acho que impacta no mundo como um todo. Né? Se todo mundo está pensando, entendendo como ele é importante para o mundo, né? Não simplesmente querendo se mostrar, né? E falar, opa, eu sou foda, tô aqui, né? Mas olha, confia em mim porque eu sei que eu resolvo tal coisa. Acho que isso move o mundo. Então, acho que com medidas práticas a gente resolve uma dor maior assim de sonho. Né? Justo. Não, bom, legal. Inclusive, bom, acho que a gente chega ao final aqui. Muito bom o papo com o Léo. Obrigado, meu querido. Valeu. Esse é Léo Santander, gente como a gente, alguém do coworking. Até mais. Então é isso. Acabando mais uma Manazine. Se vocês gostaram, tomara que sim, inclusive, podem curtir, pode compartilhar, pode comentar. Inclusive o feedback sempre é muito bom para a gente ir crescendo, melhorando e se aperfeiçoando. Mais uma vez aqui, ó, Manazine, @Manazine para quem ainda não segue lá, porque daí vocês ficam inteirados de tudo. E a gente se encontra então na semana que vem. Um beijo, valeu e até lá.